Os nossos avós, quem tem avô crente sabe o que eu estou falando. Os nossos avós, eles não tinham muito estudo. Às vezes eles não tinham nem muita condição para se locomover. Trabalhavam o dia inteiro pesado, às vezes na roça, às vezes fazendo um serviço, né? Aquele serviço que muitos chamam de serviço sujo. Mas chegava no horário do culto, às vezes não dava nem tempo de chegar em casa para tomar um banho e trocar de roupa. Mas ele chegava no culto e o glória não faltava na boca deles. Hoje nós temos Wi-Fi, nós temos WhatsApp, temos Facebook. Tem gente que olhou no guarda-roupa, qual que é o blazer que eu vou hoje? Tem mulher que olhou no closet e falou, que sapato que eu vou hoje? Mano, você falou, não tenho nenhum e tem 10 pares de sapato. Deixa eu falar, os nossos antepassados às vezes vinha de chinelo de dedo, mas o glória não faltava. É momento da igreja voltar da glória. É momento da igreja entender que o glória move os céus, o glória move a terra. Ah, querido, o glória move a atmosfera. Você tem que entender esse manto do glória a Deus. Eles não tinham muito estudo, mas o Espírito Santo falava no coração. Filhinho, dá glória, filhinho. Filhinha, dá glória, filhinha. Tá ali a tia que não sabia nem falar, mas ela falava glória, glória, glória. E movia o céu na terra, hein, irmão? Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai fazer isso na tua vida. Porque você não nasceu para ser forçado pelas circunstâncias. Diga assim para mim, forçado pelas circunstâncias. Verso 12. Vamos nos colocar em pé só um pouco. Quem achou aí diz um amém. Quem não achou diz escola bíblica. Então eu vou ler de uma forma bem pausada para que você entenda. Vamos ver. Capítulo 13 de 1 Samuel, verso 12 diz assim: eu disse, agora os filisteus me atacarão aqui em Gilgal, e ainda não orei ao Senhor. Eu me constrangi, mas finalmente eu ofereci o holocausto. Tem algumas bíblias que dizem eu fui forçado, ou forcei-me, e outras dizem forçado pelas circunstâncias. Eu ofereci o holocausto. Fecha a Bíblia, coloca no banco. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, na altura do seu coração. Xaramana tocou de canto que há, neriandaramana eche de canto que há. Espírito Santo, aonde estiver, Senhor, essa mão posta na altura do coração, eu peço, Senhor, que como o Senhor tem feito sempre, ministra a tua palavra de uma maneira que traga frutos, que venha gerar frutos de arrependimento. Senhor, diante daquilo que não conseguimos entender, leva os nossos pensamentos cativos a Ti, leva as nossas emoções cativas a Ti, e cumpra em nós o Teu querer. Senhor, que nós possamos como igreja vivenciar o Teu chamado para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que todas as situações não sejam apenas mudadas, mas sejam transformadas. Aonde houver cura, Senhor, agora vem ministrando a tua cura. Aonde houver necessidade de cura, ministra a cura. Aonde houver necessidade de uma libertação, ministra a tua libertação. Senhor, aonde um coração estiver gritando por salvação, alcança esta casa com salvação. Deus, aonde estiver, Senhor Deus, Xaramaná de Combiaçô, pedindo aí, Senhor, vem, Senhor, de encontro com a tua providência. Vem, Senhor, de encontro, em nome de Jesus. A igreja que acredita nesta oração, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor e glorifica. Aleluia. Tome o seu assento dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa palavra, eu vou tentar ser bem breve, mas esta palavra é uma palavra que ela mexe com todos nós. Por quê? Quando nós entendemos que nós somos igreja e que nós estamos numa batalha, e esta batalha não é negociável. Não tem como você levantar um dia e colocar a bandeira branca para o lado de fora da janela, falar: olha, ô diabo, vamos dar uma pausinha na nossa guerra aqui. Hoje é terça-feira, eu estou meio cansado, eu não estou querendo guerrear. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Ei, querido, não tem como. Não tem como você levantar uma bandeira branca para o diabo. Nós já estamos em guerra e ele não tem misericórdia. Estou sendo bem claro aqui.
Quando você entra numa campanha de terça-feira, seja essa campanha 7 terça-feiras ou 21 terça-feiras, e nós estamos falando de guerrear, sabe de uma coisa, querido? Vão ser levantadas muitas tentativas do diabo para fazer com que você pare de estar nesta campanha. Quantos estão entendendo? Mas o segredo sempre vai estar na perseverança. Ei, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Vou repetir: melhor é o fim do que o começo. Ei, eu não sei como você está começando essa campanha, mas eu te garanto que ainda hoje o Senhor já te pegou. Ei, ainda hoje o Senhor já entrou na sua casa, amado. Ei, recebe essa palavra e já dá glória. Mas os levantes do inferno acontecerão. E isso, querido, não é novidade. Às vezes acontecem algumas coisas na vida de alguns crentes, e a impressão que dá é que isso só está acontecendo na vida deles. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar, irmão. Você está em luta, mas se você olhar, você vai ver que lá no Japão tem uma pessoa passando uma luta igual a você. Não é porque você serve a Deus na Assembleia de Deus, ou porque você usa um terno, ou porque você canta bonito, não é nada disso. O simples fato de você entender que você é igreja já te coloca numa situação de conflitos, de guerra. Só que, queridos, o grande trunfo nosso, quando nós estudamos a palavra de Deus e nós entendemos que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Isso é fato. E é por isso que Satanás não quer que você ouça coisas de Deus. É por isso que Satanás não quer que você participe de uma reunião como essa. É por isso que Satanás não quer que você estude a palavra de Deus. É por isso que Satanás não quer que você ande com pessoas que amam a Deus. Porque quando você começa a andar com essas pessoas, o teu espírito muda, a tua maneira de pensar muda, a tua maneira de ouvir muda. Você passa a ser diferente. Os teus olhos passam a contemplar as coisas não num prisma natural, num prisma de derrota, não. Você começa a visualizar num prisma de Deus. E no prisma de Deus a vitória é certa. No prisma de Deus Ele está no controle. No prisma de Deus Ele não abandona. No prisma de Deus, quando eu clamo Ele ouve. No prisma de Deus, quando eu clamo Ele age. No prisma de Deus, no prisma de Deus Ele está trabalhando. No prisma de Deus a providência chega. Seja aqui, seja onde for, o que eu e você temos que entender é que nós não somos naturais. E o nosso guia para nós entendermos o funcionamento desta máquina espiritual ainda é, diga comigo, a palavra de Deus. Diga assim, a palavra de Deus. Escute, eu já ouvi isso de um grande pregador. A receita é velha, mas funciona. A palavra de Deus é o fundamento da família. A palavra de Deus é o fundamento de você que quer um dia pregar, meu amado. A palavra de Deus é para você que sonha com o ministério. Não tem como fugir disso. É na palavra de Deus que nós encontramos os conselhos. Amém ou não amém? E é por isso que Satanás está levando tanta gente a buscar conselhos na bebida, a buscar conselhos na prostituição, a buscar conselhos no roubo, no engano, na mentira, a buscar conselhos na feitiçaria. Mas se eles entenderem que o segredo é buscar a palavra de Deus, então o SIC muda, o Brasil muda, o Iraque muda. Querido, a palavra de Deus faz toda a diferença. O detalhe é que já tentaram queimar a palavra de Deus. Já tentaram queimar a Bíblia. Muitas vezes nações na história queimaram a Bíblia. Na Europa existe sim, nos anais da história, nações que foram dizimadas com pestes, porque um dia ousaram queimar a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, quando nós entendemos o segredo da palavra de Deus, ela deixa de estar neste livro. Ela deixa de estar neste livro e ela passa a estar aqui. Quantos estão entendendo? Por isso medite na palavra de Deus. Se um dia você não estiver com a palavra, com a cópia da Bíblia, uma cópia da Bíblia, mas ainda assim, tudo que você meditou estará dentro de você. Ei, querido, isso aqui não é uma receita de bolo. Ei, querido, isso aqui não é uma notícia que você encontra no fofoca.com. Não é nada disso. É fofoca.com também, que é coisa do diabo, né? Mas isso aqui é algo que vai entrar em você, vai mudar você, vai mudar a sua família, vai mudar o seu ministério, vai mudar a sua maneira de pensar. A palavra de Deus faz a diferença.
Eu estou cheio de Deus aqui. Eu estava ali atrás, queridos. Eu falava: Deus, me dá graça. Me dá graça, Senhor. Me dá graça para trazer uma palavra para a tua igreja. Todas as vezes que eu vou pregar, minha esposa sabe disso. Passo horas clamando a Deus, porque isso aqui, querido, não é uma brincadeira. Isso aqui não é um entretenimento. Eu tenho certeza que famílias estão sendo transformadas. Você está aqui, Deus está pegando aquele craquento lá naquela favela. Você está aqui, Deus está pegando aquele cachimbo e jogando na valeta. Você está aqui, Deus está tocando no coração do traficante. Você está aqui, Deus está trabalhando em teu favor, querido. Entenda isso. Quantos estão entendendo? Xaramaná de cantaramanai, de basuri andaramanai. O texto diz que foi forçado pela circunstância. Deixa eu entrar um pouquinho antes. Samuel é um homem de respeito. Pensa num juiz bom, gente. Pensa num juiz correto. Pensa num homem que sabe fazer as leis funcionarem, nem que seja na oratória. Mas a presença de Samuel impõe um respeito diante da casa. Samuel consultava a Deus. O povo consultava Samuel. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Só que o tempo não perdoa nem os profetas. O tempo, vou repetir, o tempo não perdoa nem os profetas. Ei, irmão, você vai envelhecer. O meu cabelo já está caindo também. Mas deixa eu falar, o dente vai amolecer. A pele vai enrugar. Mas se você entender o manto da palavra de Deus, ainda assim as suas forças se renovarão. Ainda assim você correrá e não se cansará. Ainda assim você criará asas como de águia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E o profeta não errou o dedo, não. Simplesmente baseie as suas atitudes na palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Isso aqui é o início de uma campanha, irmãos. Samuel agora está envelhecendo. A tendência de todo pai é deixar o legado para o filho. Amém ou não amém? A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Agora Samuel envelhece e ele quer deixar assim o seu legado para os seus filhos. Porém os seus filhos começam a entrar em desobediência à palavra de Deus e começam a dar maus testemunhos. O povo não conhece. Aqui, irmão, o povo não conhece. O povo não consegue entender. O povo não consegue se posicionar, porque está tão voltado para os erros dos filhos de Samuel, que eles criam uma repulsa à prática da casa de Samuel. E eles dizem: olha, Samuel, você já está velho, daqui a pouco você não vai existir mais, e nós não contamos com os teus filhos. Nós não contamos com eles. Fala com Deus aí, para que Deus coloque um rei, e que este rei nos governe, assim como os reis de outras nações. Queridos, Samuel meio entristecido. Quando eu vou para as entrelinhas, eu vejo que Samuel, ele até se deprime. Ei, irmão, você que tem filho aí, imagine alguém falando dos seus filhos. Por mais que os seus filhos façam alguma coisa que desaprove ou que reprove, ainda assim você como pai, você não vai gostar de ouvir nada contra os seus filhos. Amém ou não amém? Samuel era um homem de Deus, mas Samuel também tinha paixões. Samuel também tinha dor física. Samuel também tinha suas preocupações. E a Bíblia diz que Samuel, ele fica aflito ao ponto de Deus falar para ele: Samuel, se preocupa com isso não, Samuel. Não é você que eles estão rejeitando é a mim. E essa prática do ser humano, Samuel, eu já estou acostumado com isso. A casa de Israel não é de hoje. Lá atrás eles já me rejeitaram, eu os perdoei. Me rejeitaram novamente, eu os perdoei. Samuel, não é a você que estão rejeitando. Estão rejeitando a mim. Querido, quem faz essa fala é o próprio Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Eu aprendo o seguinte: diante da humanidade existe pelo menos 3 tipos de pessoas. E aonde Deus me colocar, eu vou ter que falar isso. Gostem vocês ou não. Queridos, Deus abre portas, sim, claro que abre. Deus vai te prosperar na terra, claro que vai. Eu não tenho dúvida, não, querido. Esse teu posicionamento muda tudo. Amém, igreja?
Coloca a mão no coração e diga assim: o meu posicionamento muda tudo. Escute, há uma expectativa no céu com relação ao teu posicionamento a partir deste culto. Há uma expectativa no céu com relação à tua postura, as palavras que saem da sua boca, o tempo que você gasta com as coisas que valem a pena. Há uma expectativa no céu para que você entenda que Deus tem o melhor para você. Quantos estão entendendo? Mas existe 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo, eu costumo chamar eles de sábios. Mas por que eles são sábios? Porque, gente, ó pessoal, tem um pessoal aí, eu vou falar para vocês, eles oram bastante, eles se santificam bastante. Fala assim para mim: orar e se santificar faz a diferença. Escute, pessoal que ora, o pessoal que se santifica, é uma classe de pessoas que tem aí. Só que são pessoas que, além de orar, além de se santificar, eles conseguem aprender com os erros dos outros. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem pessoas que aprendem com o erro dos outros, estão no nosso meio. Diga glória a Deus. São sábios. Agora existe um segundo grupo, um segundo tipo de pessoa. Esse tipo também ora, diga, também ora, também se santifica, vem aos cultos. Só que essas pessoas são aquelas pessoas que sofrem um pouquinho mais. Por quê, pregador? Porque são pessoas que cometem erros, erros atrás de erros. São pessoas que oram, são pessoas que buscam se santificar, sim. São pessoas que buscam cumprir os seus compromissos. Só que são pessoas que vivem trocando os pés pelas mãos. Talvez você conheça alguém, talvez você queira sair correndo. Tem um amigo meu que fala assim: quando você fala essas coisas, dá vontade de virar uma pulga e sair pulando. Ei, deixa eu te falar outra coisa. Embora essas pessoas cometam muitos erros, ainda assim a Bíblia as qualifica como pessoas, repete comigo, inteligentes. Escute, ainda que você cometa erros, ainda que você troque os pés pelas mãos, se você se santifica, se você ora, se você busca estar na presença de Deus, a Bíblia te qualifica como uma pessoa inteligente. Sabe por quê? Porque você vai aprender com os seus erros. Você vai aprender com os seus erros. É hora de passarmos a aprender. É hora de usarmos nossos erros para crescermos. A vida cristã é uma grande escola. E quando você não se aprende a lição, meu amado, se repete a matéria. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Agora, existe um terceiro tipo de pessoas. E esse terceiro tipo de pessoas, a Bíblia os classifica como ímpios. A Bíblia os classifica como pessoas que são fadados ao fracasso, fadados à derrota. E essas pessoas são chamadas de tolos. Repete comigo, tolos. Escute, os tolos são aqueles que nunca aprendem. Vou repetir, os tolos são aqueles que nunca aprendem. Ei, querido, você pode fazer uma escolha a partir deste culto. Você pode fazer uma escolha a partir desta fala. Ou você pode se tornar aquele que aprende com o erro dos outros, ou você pode se tornar aquele que aprende com seus próprios erros. Mas será inadmissível você nunca aprender. Quantos estão entendendo? Será inadmissível você cair nas mesmas falhas todo dia, toda hora, todo momento. Ei, chega, dá um basta. Tem coisas que é Deus, mas tem coisas que sou eu e você. Eu sei que Deus deu ordem aos anjos para batalhar, mas tinha um homem que se ajoelhou. O nome dele era Daniel. Ele não parava, ele não desistia, ele se posicionou e Deus bradou no céu. Querido, quando eu e você entendemos que nós temos responsabilidades, tudo muda. Quando nós entendemos que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Ei, pai, ei, mãe,
filho, família. Ei, pregador, ei, cantor, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Existe sim um amém de Deus naquilo que nós vamos fazer, mas para isso nós temos que fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, Deus nos chamou. Vamos agir, gente. Talvez você fique perguntando o que esse cara com a cara suja, o que esse homem com a cara suja, cheio de pelo, está falando. O que esse barbudo está querendo falar? Ele pensa que é o quê? Ei, o barbudo sabe que não é muita coisa, mas tem um aqui que é maior que o barbudo, e ele te salvou, ele te libertou, ele te transformou, e tem uma palavra liberada na sua vida, e a palavra é: prospera, 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 prospera. Eu estou cheio de Deus aqui, mas eu vou ter que dar uma segurada, né? Ei, queridos, você está entendendo o que Deus está falando? A igreja está entendendo o que nós estamos pregando aqui? Escute, escute, escute. Quando Saul chega até Samuel, Samuel já está esperando. Só que nesse meio termo de chegar até Samuel, Saul entra em conflito consigo mesmo. Ele diz: meu pai está preocupado. As jumentas já não importam tanto quanto a minha vida e a sua, meu servo. Vamos voltar. E o servo diz assim: meu senhor, a gente caminhou tanto, a gente trabalhou tanto, a gente vai voltar sem achar as jumentas que se perderam. É o contexto daquilo que a gente leu. E o servo então tem uma ideia. Qual? O servo diz: vamos lá na casa do profeta, porque aquele homem, tem um negócio com ele. Gente, aquele homem chamado Samuel, ele fala uns negócios e não é que dá na veia. Ele manda contar os dias, não é que dá bem na data certa. Ele fala umas revelações e não é que ele acerta. E o vidente lá, o Samuel, o profeta, ele acerta tudo. É Deus que usa aquele homem. Só que Saul, querido, Saul ele tem um princípio. E Saul ele entra em conflito dizendo: como é que eu vou chegar diante do profeta com as mãos vazias? Eu não posso chegar, não sobrou nem pão para a gente levar no profeta. Deixa eu te dizer, quando Deus ouve o clamor do povo e escolhe Saul, todas as vezes que nós pensamos em Saul, nós pensamos no perseguidor de Davi, pensamos naquele cara endemoniado que chama o salmista para tocar e os demônios saírem. Todas as vezes que nós pensamos em Saul, nós pensamos em um rei desviado. Na maioria das vezes, quando você pensa em Davi, você já pensa um homem segundo o coração de Deus. Quando você pensa em Saul, você pensa num homem mau, um perseguidor. Mas deixa eu te falar, Saul aqui não era o bandido. Saul aqui era o mocinho da história. Obediente aos pais, trabalhador, disposto, temente a Deus. Todas as qualidades de alguém que tem tudo para dar certo. Quantos estão entendendo? O servo fala para Saul: Saul, fica tranquilo, meu senhor, fica tranquilo que eu tenho aqui um dinheirinho. Nós vamos chegar lá no profeta, vai dar tudo certo. Então Saul ouve o seu servo, chegam diante de Samuel. E quando eles chegam diante de Samuel, a surpresa. Samuel já diz: ei, fica tranquilo, as jumentas já foram achadas, fica tranquilo. Mas será que você não sabe que você é a resposta do clamor da casa de Israel? Será que você não entende que você é a alegria do seu pai, a alegria da sua casa, a alegria da sua família? Aí Saul se questiona: como posso ser a alegria se eu faço parte da menor casa? Como posso ser a alegria se eu faço parte da menor tribo? Mais uma vez eu aprendo com Deus que Deus nunca procura os grandes. Ei, querido, eu não sei como você se sente, mas Saul aqui, ele está vivenciando um complexo de inferioridade. Saul aqui está se menosprezando. Sabe o que eu tenho aprendido? Muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus porque se acham pequenas demais.
Muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus porque se acham indignos. Deixa eu te falar, meu irmão, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, basta. Ele pagou o preço, o sangue dele te purifica de todo pecado, e você agora é filho, e filho tem direito. Você é filho, e filho é herdeiro. Você é filho, então existe uma bênção liberada sobre a tua vida. Ah, você tem que dar glória. Estou encerrando, irmão. Saul então o recebe, e Saul o leva para um lugar. Este lugar é um lugar de honra. Diga para mim assim: lugar de honra. Diga assim: lugar de honra. Ei, querido, mais uma verdade que a Bíblia nos ensina: todas as vezes que eu e você fomos obedientes, então a honra será apenas a honra será apenas uma questão de tempo. Seja obediente, seja obediente, seja obediente, e a honra é apenas uma questão de tempo para mim e para a tua vida. Quem está entendendo? Eles se sentam à mesa. Quando eles se sentam à mesa, então o servo vem servir a carne, né? Quando o servo vai servir a carne, e ele coloca próximo ao prato de Samuel, Samuel dá um sinal. Ei, querido, Samuel, ele declina aquela honra que era para ele, e ele então sugere que a honra vá na vida de Saul. Olha aí, vai ter vezes que você não vai estar entendendo nada, vai ter vezes que você não vai estar compreendendo nada, mas saiba, é Deus que está te levantando, é Deus que está te honrando, é Deus que está te honrando, é Deus que está te honrando. Mas para isso você tem que entender, irmão, que é Deus, não é você. É Deus, não é a voz. É Deus, não é a tonalidade. É a Deus, não é a habilidade. É Deus, não é os anos de crente. É Deus, irmão. É Deus. Ah, xarabadá gastou que assou. Agora eu vejo Saul trabalhando no campo. A Bíblia diz que agora ele não está atrás das jumentas, agora ele está atrás dos bois. Diga, atrás dos bois. Saul, ele está atrás dos bois, irmão. Saul agora está atrás dos bois. Quando ele consegue finalizar o seu trabalho, agora ele está voltando para sua casa. Quando ele passa pelo campo, ele encontra mulheres chorando. Quando ele passa pelo campo, ele encontra homens se lamentando, homens dizendo que não sabe o que vai fazer. Então Saul pergunta: o que está acontecendo? Então aqueles homens falam: você não está sabendo de nada, não? Ele diz: o que está acontecendo? Ele diz: os amonitas cercaram a casa, cercaram o reino, e já tentamos até fazer alianças com eles. Nós tentamos fazer aliança, mas tem um tal lá de Anás, dos amonitas, que ele deu ordem que a única maneira de fazer aliança com o inimigo é se o olho direito de cada homem for furado. E nós não vamos nos entregar. Então nós pedimos um tempo de 7 dias para a gente consultar o profeta, mas nós não sabemos o que fazer. O tempo está se passando. Queridos, escute o que aconteceu. Saul é tomado pelo Espírito de Deus. Diga para mim assim: tomado. Ah, você tem que fazer mais alto. Tomado. Escute, a Bíblia diz que Saul é tomado pelo Espírito de Deus. E quando ele é tomado pelo Espírito de Deus, a Bíblia também nos dá essa direção. Ela fala que Saul, com uma tamanha ira, ele fala bem assim: cortem uma junta de bois em picadinho. Ninguém está entendendo nada do que está acontecendo. Então eles seguem a ordem de Saul, cortam as juntas de bois. E ele diz assim: agora distribuam em 12 mensageiros. Então é distribuído em 12 mensageiros. E ele diz: distribua uma porção em cada tribo, e diga que assim acontecerá com aqueles que não for com Saul e com Samuel. Assim acontecerá com aqueles que retrocederem. Assim acontecerá com aqueles que fugirem. Assim acontecerá com aqueles que se esconderem. Sabe o que eu aprendo aqui? Ei, irmão, a palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus não mente. Eu e você
Nós não entramos na guerra para correr. Eu e você não entramos na guerra para recuar. Eu e você não entramos na guerra para ficar se escondendo. Deus está dizendo que a vitória, a certeza sempre estará na direção que Deus dá. Quantos estão entendendo? As tribos começam a entender que correr, se esconder não é um bom negócio. A carniça chega até eles. Ei, querido, eu não estou falando de um carro frigorífico. Não estou falando disso. Eu não estou falando de um freezer que é colocado em cima de um caminhão e leva as carnes. Eu estou falando que naquele tempo tinha mais de 40 graus. Demorava para chegar a carne. Querido, imagina a carniça que chegou. E eles chegavam e jogavam diante dos líderes. Jogavam diante dos líderes e dizia: assim acontecerá com todos os covardes, assim acontecerá com todos aqueles que se esconderem, assim acontecerá com todos aqueles que não forem com Saul e com Samuel. Ei, querido, quer vitória? Então caminha em direção que o Senhor tem dado. Quer vitória? Caminha na direção que o Senhor tem dado. Quer vitória? Caminha na direção que o Senhor tem dado. Deus tem dado direção a esta igreja. Deus tem dado direção ao teu ministério. Deus tem dado direção. Então não é hora de se acovardar, não é hora de retroceder. Ah, querido, se você até aqui então estava se escondendo, se acovardando, deixa eu te falar, esta é a hora de você se posicionar em Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse texto fala a respeito da história de Saul, mas ele também fala a respeito do futuro brilhante que Deus tem para cada um de nós. Quantos estão entendendo? Queridos, existe um futuro brilhante para você. Eu quero que você chacoalhe quem está do seu lado e diga: existe sim um futuro brilhante para as nossas vidas. Eu quero que você abrace outra pessoa e diga: existe sim um futuro brilhante para as nossas vidas. E eu encerro a mensagem dizendo assim, amado: Saul só não desfrutou deste futuro brilhante porque ele dá a desculpa esfarrapada de que ele foi forçado pelas circunstâncias. Ei, você não nasceu, você não foi gerado, você não chegou até aqui, você não entrou nesta reunião à toa. Deixa eu te falar, você não nasceu para ser forçado pelas circunstâncias. Ei, eu vou falar de novo. O que é que tem forçado a tua parada? O que é que tem forçado a tua desistência? O que é que tem forçado o calar da tua boca? Ei, profeta, o que é que tem forçado o calar do teu aleluia e do teu glória? Ah, cadê as tuas lágrimas? O que é que tem secado as tuas lágrimas? Talvez você diz: ninguém me entende, ninguém me compreende. Talvez você diz: eu nasci na família errada. Talvez você diz: essa crise do Brasil, política, me atrapalhou tudo. Deixa eu te falar, meu irmão, independente da crise social, política, independente da crise familiar, independente de qualquer coisa, nada pode forçar você a desistir. A única coisa que você tem que entender é que independente do vento que venha, existe um Deus que é maior do que esse vento. Independente do que te faça parar, existe aquele que é maior, e ele dá ordem a anjos ao teu respeito. E não foi mentira o que foi mencionado aqui. Eu também ouço barulho de espadas. Só os espirituais estão entendendo. Eu ouço. Ei, a palavra foi lançada. Abre a tua boca, começa a profetizar. Não é depois, é agora. Profetiza aí, meu irmão. Profetiza, abre a sua boca. Eu profetizo no teu coração que toda sequidão cessa hoje. Levanta as mãos para o alto, todos vocês. Deus, existe uma palavra lançada aqui, e essa palavra, Senhor, é que nós não devemos ser forçados pelas circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aonde houver uma mão levantada, Senhor, alcança esta vida agora. Alcança esta mulher, este homem, esse adolescente, este jovem, e venha com um renovo, Senhor, no ministério, em nome do Senhor Jesus. E a igreja que acredita dessa forma, aplaude ao Senhor Jesus. Diga bem alto assim:
Ei, com voz de quem guerreia, diga bem alto assim: eu não nasci. Ah, mais alto: eu não nasci para ser forçado pelas circunstâncias.